Ao vivo, professora! Ao vivo, Ed! Ao vivo, segundo ano! Ao vivo, gente! Bem-vindos! Sexta-feira linda, maravilhosa! E vocês aí, juntinho da gente neste momento aqui de live, de ligagens. Então eu, professora Laís Veloso, e daqui a pouco Pedro Mamed. Norminha tá hoje aí com a gente, então vai ser um dia para curtir também nossas gramaticalices, revisando nosso módulo laranja, ponto aí que nós aprendemos, que nós falamos pra caramba nessa história, nesse períodozinho aí do módulo laranja, foi sobre realismo e naturalismo, né? Então é Machadão na veia e é a Luísa Azevedo também na veia com a gente. E aí a gente falou um pouquinho sobre Madame Bovary e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que inaugura o realismo brasileiro, né, turma? Então, só para vocês lembrarem lá que essa história só está acontecendo para vir em oposição às coisas todas que o romantismo estava exaltando, idealizando, contribuindo para a coisa funcionar aí de uma forma absolutamente distante da realidade e, portanto, muito rebuscada e idealizada. E aí o realismo vem para combater isso. Ele combate juntamente com o segundo momento da Revolução Industrial, ele combate também com o fracasso da Revolução Francesa, que faz com que a gente possa entender o porquê das idealizações do romantismo não serem mais compatíveis aí com esse segundo momento. E ele combate através de uma sequência de correntes filosóficas. Por exemplo, o Darwin, por exemplo, o evolucionismo, por exemplo, o positivismo, por exemplo, o marxismo. Então tem essa galera toda aí trabalhando, né? E os autores do realismo vão beber um pouco na fonte dessa história toda aí para ajudar a trazer algo muito importante para o realismo, que é a ideia de ciência, o cientificismo como algo presente e assim perenemente presente nas obras todas, porque de A a Z qualquer autor que seja está tentando colocar uma tese ali dentro do texto, ou seja, elaborar uma hipótese para a coisa toda e tentar comprovar a partir do comportamento dos personagens, certinho? Vamos ver aqui que essa crítica à burguesia, ela vai acontecer aí com características que vão ser inerentes ao realismo. Por exemplo, o amor por interesse. Todo personagem do realismo em oposição ao que está acontecendo no romantismo é amor por interesse. Deixa eu me juntar aqui com esse camarada, porque esse camarada tem grana, tem influência social, é assim, é assado. Vão lembrar do José Dias, lá do Dom Casmurro, né? Que é lá aquele cara que chega para dar uma ajuda à Dona Glória, mãe de Bentinho, e aí naquela história toda ali, ele vai ficando, aí ele tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem cama, tem maravilhas, pode inclusive acessar a própria herança do Bentinho, né? Então, tudo ali está movido por interesse, seja do burguês, seja de quem está se dizendo apaixonado. Casamento por status, né? Quais regalias terei aqui quanto aos bailes? Quais alfaiates poderei contratar para fazer vestidos belíssimos, para ir aos jantares de meus amigos, né? Para jantares de negócios, jantares de contratos, jantares ali efetivando o discurso só e somente, né? Que é a grande sacada do realismo para nós. Muita objetividade e muita razão, a ideia de verdade universal, ou seja, são romances, são contos também que trazem para nós a ideia de tese, a ideia de racionalizar tudo, negando o sentimento, negando essa sensação inerentemente humana de se relacionar com o outro por afeto. Então o realismo tira bastante desse lugar aí para nós. E aí a gente vai ter a consagração da coisa toda, a mulher vista com qualidades e defeitos, que é o ponto fundamental do realismo no mundo. E no realismo brasileiro a gente vê isso assim de A a Z com as obras machadianas, porque todas são criminosas da ideologia do Machado, todas não prestam, todas são terríveis. E aí o Machadão, Machadão, aí só pra gente lembrar coisinhas importantes desse cara, a ruptura com a linearidade, gente.
é linear no romantismo, porque ali é o primeiro burguês, né, que está fazendo a leitura da coisa. A gente está tendo uma modificação da perspectiva do que era a narrativa antes, e com a chegada do romance no romantismo, era ainda tudo muito didatizado. Machado chega e fala: vamos parar com essa bobagem de dar toda a historinha de mãos dadas, né? Como é que é a expressão? De braços dados? De mãos beijadas. Mãos beijadas, isso. De mãos beijadas para o leitor. Vamos criar dificuldade para esse leitor aí. E aí ele troca tudo de lugar. A história não é mais linear, não é mais cronológica. Você, leitor, que tem que ter o serviço. Afinal, quem que está lendo? Né? Não é você? Então você que faça todo o trabalho, porque ele já fez o trabalho maior. Criar um grande enredo. Criar um grande personagem, normalmente mimado, né? Normalmente ali muito burguesão, e normalmente alguém que a gente vai ter uma relação de amor e de ódio. Os personagens do Machado, né? Que são maravilhosos por isso mesmo. Vamos ter um bom bocado de intertextualidades. Machado, um grande leitor, que traz muito do seu repertório para dentro das obras também, né? Então essas intertextualidades vão acontecer o tempo inteiro, e eu acho que interlocução é uma das coisas que o Machado faz assim com muito primor, né? O fato dele toda hora, quando está querendo chamar o leitor assim para prestar atenção na coisa, ele fala: então você, meu leitor idiota, você, meu leitor imbecil, prestou atenção do que vou dizer agora? E aí ele recupera para nós aquela coisa importante dentro do trecho da obra literária, dentro do trecho do capítulo, dentro do trecho que o narrador ali vai dizer uma coisa que você vai fechar as pecinhas do romance todo, né? Então Machado traz aí esse ponto para nós que é lindo da interlocução, né? Do ir e vir dentro do texto, com muito psicologismo, com humor negro, com pessimismo, com ironia, que é a marca machadiana que todo mundo repercute aí quando vai falar desse autor, né? Às vezes falo que ele é muito difícil, mas eu considero que na verdade ele é só genial demais, né? E só genial demais já é uma grande ironia para falar de Machado. Quincas Borba, Brás Cubas, Memórias Póstumas, né, do Brás Cubas, o Dom Casmurro, Papéis Avulsos, Esaú e Jacó. A gente falou de um bom bocado dessas obras, então só para dar uma refrescadinha aí na mente de vocês. Trouxe uma questão da Federal do Paraná de 2010, para a gente ver aí um pouquinho dessas características dentro da obra do Machado, aplicando aí a essa ideia revisional. Olha lá, sobre a obra Dom Casmurro, que a gente fez análise também, né? Considere as seguintes afirmativas. Logo no início do romance, Bentinho afirma: meu fim evidente era atar as duas pontas da vida. Demonstra assim que, chegando ao final da vida, finalmente compreendeu tudo e pode então relatar com segurança que os acontecimentos a definiram, sucederam-se daquela maneira e pelas razões apontadas. Não tem segurança em Dom Casmurro, né? Na verdade, o pulo do gato é esse. É um personagem totalmente inseguro, mimado, no momento de sofrência total, não aceitou ali a hipótese, né, que ninguém nunca quer afirmar, mas nós mulheres sabemos do que estamos falando, de que o Capitu traiu com certeza aquele mulambo chamado Bentinho, chamado Casmurro, e aí não há segurança nesse moço. Por isso a estratégia de escrever o próprio romance de sua vida, pois ali ele coloca o que ele quer e define e defende aquilo que ele quer. Nós só temos o ponto de vista dele. Quem dá apenas o ponto de vista de si, não abre para argumentação, não possui segurança alguma. Coitadinho de Bentinho. Número 1, falsa. Olha 2. Ao dar a conhecer sua vida desde a infância, o narrador Bentinho procura mostrar como na personalidade de Capitu menina já estavam as qualidades de dissimulação que ele viria a criticar mais tarde. Verdadeiríssima, né? A gente conversou disso. Olhos de Ressaca é um capítulo que tem o início do livro e depois da morte do Escobar, né? Fica com essa informação aí na mente, porque ela é fundamental para a gente lembrar do Dom Casmurro e para a gente entender o princípio desse romance, né? Verdadeiríssimo, então. 3.
Capitu é uma das personagens mais famosas da literatura brasileira. Gente, o que eu conheço de cachorro que chama Capitu não tá no gibi. Todo mundo adora. Capitu, cachorro que chama Capitu, gato, coelho. Assim, tem Capitu de tudo quanto é lugar do Brasil. É bom demais. Acho que Capitolina A Capitu popularizou entre os pets. É o pet Capitu, né? Muito bom. Então, no entanto, pode-se argumentar que esse sucesso se dá a ele próprio de forma oblíqua e dissimulada. Oblíqua e dissimulada são as características que o Dom Casmurro dá para Capitu lá no primeiro capítulo do Olhos de Ressaca, né? Então ali ele já tem ali um indicador do que será essa mulher e ainda assim se apaixona e se entrega ao amor dela, né? Já que ela nos é apresentada apenas através das palavras de um narrador que lhe é a princípio hostil. O próprio Casmurro, né? A própria palavrinha Casmurro aí indicando para nós uma hostilidade, uma rabugice. É um cara mais ou menos assim, esse nosso narrador maravilhoso. 3, verdadeira também. E a 4, tratando basicamente da vida de Bento Santiago, Dom Casmurro pode ser visto como uma exceção na obra de Machado de Assis. Opa, exceção que vinha de largos painéis da sociedade carioca em seus primeiros romances, Ressurreição, por exemplo, e seguiria dali em diante para as sagas familiares mais amplas das famílias Cubas e Aires, dentro dos quadros do realismo que vigorava na literatura de então. Não é exceção alguma, né? Traz todo um potencial para a nossa literatura e ali já faz a grande recusa ao que foi o seu período do romantismo. Então a gente vai ter um autor que vai convocar para nós muito mais elementos que vão trazer e vão fundar esse movimento literário no Brasil do que essencialmente fazer ali movimentos de exceção, ou seja, de integração do que foi o seu período romântico. Então a gente tem aí Machadão na alternativa número 4. Alternativas ficam somente a 3 é verdadeira, somente a 4 é verdadeira, letra C, 2 e 3 verdadeira, D, 2 e 4 e E, 1, 3 e 4. E a gente fica apenas com a segunda e a terceira como verdadeiras, ok? Perfeito. Então é isso de realismo, para ficar aí fechadinho a história toda. Agora é Norminha com a Med. Olá, querida, todo mundo, Não, tá bom de Pablito já, né? Pablito é tão 2018, 19, agora 2020 é um novo mundo, né? Vocês já ouviram o termo que o pessoal está utilizando aí, os filósofos, os pensadores, né? Tá todo mundo falando de um novo normal, ou seja, mesmo depois que a quarentena acabar, a gente vai ter que se acostumar a uma nova realidade. Então, deixa o Pablito pra lá, até porque minha barba já cresceu, o bigodinho já não tá tão sozinho, já né? não tá colando mais, né? Agora, se eu Norminha é linda, Norminha não passa, Norminha é pra sempre, coisa maravilhosa, eu amo Norminha. Então, olha só, gente, eu abri lá no meu Instagram essa semana uma caixa de perguntas perguntando o que é que os alunos queriam ver como conteúdo de revisão, né? A gente viu aí boa parte da sintaxe no segundo ano, no módulo laranja, tá faltando só a última parte. Então, uma aluna lá de Lagoa Santa, não me lembro o nome, tá? Mas beijo para você, querido, espero que você esteja assistindo, me pediu para que eu falasse sobre predicado. Então, o predicado é um dos termos essenciais da oração. Temos 2 termos essenciais da oração. Quais são eles? O sujeito e o predicado. Simples. Depois você não fala que Norminha é difícil, que não entende nada, que não sei o que lá. Você vai estudar fórmula de Bhaskara, fórmula não sei das quantas, tem que decorar muito mais coisa que isso, tá? Então a Norminha é tranquilíssima. Para usar aí o superlativo do José Dias, né? Fazer o gancho aqui também. Muito bom. Olha aí, falando de grau, de flexão, prestem atenção, tudo é importante aqui nessa live. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre predicado, que é esse outro termo essencial da oração. A gente, inclusive, já falou aqui em outra live sobre sujeito, né? Eu trouxe alguns casos aí de sujeito, de concordância verbal. E aí hoje eu vou falar sobre o outro termo essencial da oração, que é o nosso predicado. Então, lá na aula gravada, a gente já viu o conteúdo de uma forma mais, digamos assim, completa, de uma forma mais rígida, mais dura, com todos os conceitos bonitinhos. Beleza. Eu quero trazer uma abordagem talvez mais tranquila, uma abordagem diferente daquela que foi feita na
sala de aula. E talvez um pouquinho mais difícil, principalmente trouxe uns exemplos meio cabeludos aqui, né? Que é para ver se vocês acordam. Sextou, mas sextou difícil com norminha, tá? Então presta atenção. A gente já falou lá na aula gravada que predicado é aquilo que se declara, né? Normalmente é aquilo que se declara sobre o sujeito. Então você tem um sujeito, o predicado é aquilo que se declara sobre ele. A gente pode simplificar isso, né? Esse é um conceito, vamos dizer assim, semântico, do sentido. Qual é o sentido do predicado? Qual é a intenção? Qual é o objetivo dele? Vamos levar isso para uma abordagem mais estrutural, mais sintática? Simples assim, ó. Predicado é tudo que não é sujeito. Nossa, que coisa linda, que coisa fácil. Então, você olhou para a oração, achou o sujeito, o resto é predicado, tá? A ideia é essa, ou seja, se você achou o sujeito, você achou o predicado, porque o predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, é simples assim, tá? Então, é só você fazer esse exercício de achar o sujeito, o que sobrou é o predicado. E aí existem 3 tipos de predicado, né? A gente tem o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e o predicado misto, que é o predicado verbo nominal. Então são apenas 3, de novo, é bem mais tranquilo do que os conteúdos que você vê aí, as organelas, aquele monte de fórmula química, tem que decorar aquela tabela periódica, que é tranquilo, gramática é suave. Norminha é linda, eu amo norminhas, fácil. Então olha só, gente, nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, que eu deixei para falar dele junto com o exemplo, tá? O predicado verbal, o que acontece com o predicado verbal? Sempre que você tiver um verbo de ação, você tem um predicado verbal. Simples assim. Professor, quais são os verbos de ação? É aqueles em que a pessoa está pulando, que a pessoa está fazendo de fato alguma coisa? É, mais ou menos, tá? Mas eu acho que se você levar essa consideração aqui, é até mais fácil. O verbo de ação é todo aquele verbo que não é de ligação. Então, a gente tem apenas 2 grandes grupos, tá? Nós temos o grupo dos verbos de ação, e aí pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo bitransitivo. Todos esses verbos são verbos de ação, beleza? Eles têm uma significação, eles têm uma carga semântica muito maior do que a do verbo de ligação. Então olha o nome, gente, verbo de ligação. Norminha é ou não é gente boa? É muito gente boa. Verbo de ligação, gente, serve para quê? É para telefonar? Não, é para ligar, tá? Liga uma coisa à outra. Então perceba, o verbo de ligação é o verbo que une o sujeito ao predicativo do sujeito, tá? Aqui eu abreviei, é sujo. Então, o predicativo do sujeito, o sujeito, eles são 2 termos muito importantes, e o verbo de ligação vai ligar esses termos. O que é o predicativo do sujeito? Gente, ele indica um atributo do sujeito, uma característica, ele traz alguma informação ali sobre o sujeito, né? Então, ele é um atributo desse sujeito, um predicativo do sujeito, uma característica, beleza? E aí o verbo de ligação ele vem nesse sentido aí de introduzir, de ligar, de conectar o sujeito ao seu predicativo. E aí os verbos de ligação, vou colocar aqui o mais clássico, que é o verbo ser, né? Mas a gente tem o verbo ser, estar, permanecer e outros mais. Facilmente dando um Google aí você acha uma lista com diversos verbos de ligação. A intenção aqui não é que você decore todos. Você precisa entender o conceito para saber identificar. Bem mais fácil do que você decorar todos os verbos de ligação, concorda? Então o verbo de ligação ele tem uma carga semântica menor, mais suave, digamos assim. Ele é muito importante, obviamente ele é muito importante, porque é ele que liga o sujeito ao seu predicativo. Mas ele não é tão, não tem uma carga tão pesada semântica quanto o verbo de ação, que esse sim tem uma significância maior aí para a oração como um todo, beleza? Então o verbo de ligação ele une o sujeito ao predicativo do sujeito. E aí a gente tem um predicado nominal. Ou seja, sempre que você tiver essa estrutura, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, a gente está falando de um predicado nominal. Aí eu queria colocar 2 regrinhas para vocês aqui. Vocês veem que a norminha é cheia de exceções, mas nesse caso não há exceção, tá? Todo verbo de ação é núcleo do predicado. E todo predicativo do sujeito é núcleo do predicado. Então, se você achou o predicativo do sujeito, se você achou o verbo de ação, você já achou o núcleo do seu predicado. Por isso é que um é predicado verbal, o outro é predicado nominal. Porque o predicado verbal tem como núcleo o verbo de ação.
E o predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito, que traz uma característica, que tem uma carga de adjetivo muitas vezes, tá? Então ele é um nome. Então, o predicado verbal tem como núcleo o verbo de ação. E o predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito. Então, se você achou o verbo de ação, você achou o seu predicado verbal, você achou o seu núcleo do seu predicado. Se você achou o predicativo do sujeito, você já achou o seu predicado nominal, você já achou o núcleo do seu predicado. Tranquilo? Então, até então aí tem alguma dúvida cabeluda? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, vamos para os exemplos. Vamos ver se está tranquilo mesmo. Agora é o que nós queremos ver. Olha aqui esse exemplo, música do Mutantes, tá? Aí, banda famosíssima brasileira de rock progressivo, muito boa. Ouçam depois aí, Rita Lee e outros integrantes mais que eu não lembro o nome agora. Então, olha só essa oração. Ando meio desligado, né? É de uma música do Mutantes. Ando Meio desligado, eu não quero que você me queira. Você sabe que eu fui chamado para participar do The Voice, né, gente? Mas eu não quis porque o Cronos para mim é mais importante. Então, olha só. Ando meio desligado. Vamos analisar essa oração aqui. Primeiro, cadê o sujeito dessa oração? Quero que alguém me diga, cadê o sujeito dessa oração? A gente já teve aula sobre o sujeito aí. Será que você consegue encontrar esse sujeito? Pessoal, o sujeito dessa oração está escondido, ele está elíptico, ele está oculto, ele está desenencial. Qual é o sujeito dessa oração? É o eu. Ou seja, se eu digo ando, eu não posso dizer ele ando. Eu não posso dizer vocês andam. Ando só pode ser eu. Só se conjuga ando com o sujeito com o pronome eu, né? Com a primeira pessoa do discurso. Então o sujeito está aqui, tá? Vou colocar aqui, pequenininho, menor, porque ele está oculto, tá? Seria eu ando meio desligado. Então o sujeito é o eu. O que a gente aprendeu hoje? Que o predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Opa! Então tudo isso aqui é predicado. Toda essa frase aqui, ando meio desligado, é o predicado, é aquilo que se declara sobre o sujeito, que no caso é o eu. Beleza? Pode dar parabéns para sua turminha que eles falaram que era oculto, viu, professor? Aí, vocês assistiram aula bonitinho, cara. Parabéns para vocês. Vocês estão... Norminha está muito orgulhosa. Hoje ela vai dormir tranquilo. Então, ando meio desligado. Aí eu te pergunto, onde que está o verbo? O verbo está aqui, né? Ando. E de que tipo é esse verbo? Esse verbo é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? E aí vai dar um problema. Por quê? Andar, normalmente, é um verbo de ação. Ou seja, eu ando, eu estou aqui, estou andando, estou caminhando, vou para lá, vou para cá, eu ando na rua, eu ando na minha casa, eu ando na sala de aula. Normalmente ele tem essa conotação, ele tem esse significado, correto? Nesse caso ele está sendo utilizado como um verbo de ligação. Quer dizer, andar meio desligado não é andar assim, desligado. Não, meia bateria. É que ele está meio desligado. Percebe? É uma característica desse sujeito, é um atributo desse sujeito. Quando eu digo ando, é tipo assim, atualmente eu estou um pouco desligado, né? Ele traz uma carga meio de atualidade aí para esse verbo de ligação. Ou seja, eu estou, mas eu estou atualmente, né? Não é que eu sou sempre desligado, é que atualmente eu estou um pouco desligado. Quer ver? Troca isso aqui por um outro verbo de ligação, troca por ser. Eu sou meio desligado, que é o meu caso, né? Então, isso aqui é um verbo de ligação, tá? O ando, ele está funcionando aqui como um verbo de ligação. E o que está restante aqui, né, o meio desligado, vou até colocar de outra cor, é o nosso pé sujo, é o nosso predicativo do sujeito, beleza? Então, logo a gente tem aqui o quê? Um predicado nominal. Fechou? Então, esse predicado aqui é um predicado nominal, ou seja, ele segue essa estrutura. Sujeito, eu, verbo de ligação, ando, predicativo do sujeito, meio desligado, que é o atributo, a característica desse sujeito. Agora, esse aqui é moleza, esse aqui é tranquilo, agora eu quero ver esse aqui. Agora eu quero ver quem é que é realmente que já pode chamar a norma de norminha. Esse é pesado. Essa música aqui vocês conhecem, né? Eu acredito, espero que sim. Então, nosso hino nacional. Ouviram o Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. O que está acontecendo aqui? Essa loucura, um monte de palavras, parece que está tudo meio solto, meio desligado. O que está acontecendo? Então, olha só. Ouviram o Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Tranquilo. Aqui, gente, acontece uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbato.
tá? O que é o hipérbato? É a inversão da ordem natural da frase, a ordem natural da oração. Qual que é a ordem natural da oração? Sujeito, verbo, complemento. Eu amo você. Quem ama, ama alguém. Eu, sujeito, amo, verbo, você, complemento. Essa é a estrutura normal da oração, com os adjuntos adverbiais vindo depois, né? Com os adjuntos adnominais vindo depois do nome, tranquilo. Muitas vezes, e aí quanto mais parnasiano, quanto mais chique for o poeta, mais ele vai utilizar essa figura de linguagem aqui. Muitas vezes para dar uma sonoridade adequada, ou para dificultar a compreensão, ou para caber dentro da métrica, enfim, pode haver diferentes motivos pelos quais você utiliza um hipérbato. Nesse caso aqui, ele foi utilizado. Então você já sabe que a ordem natural dessa oração está alterada. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, vamos procurar um verbo para ver se primeiro se isso aqui é uma oração, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tranquilo. Ouviram é verbo, concordam? Eu ouço, você ouve, eles ouviram. Então, eles ouviram. Então, ouviram é o nosso verbo aqui. Tranquilo. Qual que é a transitividade desse verbo? Como que a gente pergunta para ele? Quem ouve, ouve? Alguma coisa. Quem ouve, ouve alguma coisa. Norminha também é íntima do Ed aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que é que está sendo ouvido? Será que a gente está ouvindo do Ipiranga? Não dá para ouvir do Ipiranga, porque ouvir é um verbo transitivo direto, e aqui tem uma preposição. Sim. Será que a gente está ouvindo as margens plácidas? Será que dá para ouvir as margens de alguma coisa que a gente não sabe o que é? Bom, sintaticamente até seria possível, mas vamos ver se na semântica tem algo que faça mais sentido. Então, dá para ouvir de um povo heróico? Não, quem ouve, ouve alguma coisa. Quem ouve, não ouve de alguma coisa, tá? O que sobrou para a gente? Ouviram o brado retumbante. Ou seja, qual que é o complemento do verbo ouvir aqui? É o brado retumbante. Beleza? Agora, esse brado retumbante, que é um grito, né? Ele tem uma especificação. Ou seja, ele não é um brado retumbante qualquer. Ele é o brado retumbante de um povo heróico. Percebeu? Então, isso tudo aqui, ó, vou colocar de outra cor. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico retumbante. Isso tudo aqui é o nosso predicado. Então, é o nosso predicado, e é predicado verbal ou nominal? Ouvir é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Se ele é um verbo transitivo direto, ele é um verbo de ação. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Se a gente já sabe qual é o predicado, a gente já sabe que o que restou é sujeito, correto? Então, olha aqui, o que é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga. Qual seria a ordem direta dessa frase? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Nessa hora sua cabeça explode, né? Você finalmente entendeu o hino nacional. Ele está falando aqui do grito de independência, do Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga. Fechou? Agora você entendeu o seu hino nacional? Então, de novo, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tranquilo? Fechou? Deu para entender alguma coisa aí? Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Qual que é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga. Agora vamos para um exemplo mais acessível, mais tranquilo. Então, essa música aqui, imagino que todos conheçam, né? Mulher de Fases, do Raimundos, né? Se eu não me engano. Isso mesmo. Complicada e perfeitinha, Você me apareceu, era tudo que eu queria, estrela da sorte. Então, gente, a Mulher de Fases, por quê? Porque ela muda muito o humor, né, ao longo da música, mas isso aí deixa para a literatura essa análise. Vamos olhar aqui do ponto de vista sintático, do ponto de vista gramatical. Primeiro vamos procurar o nosso sujeito, vamos procurar o verbo que a gente acha o sujeito, né? Qual que é o verbo? Complicado é perfeitinho? Complicado é verbo? Eu complicada, você complicada aqui, ele não está sendo utilizado como verbo, né? Perfeitinho é verbo aqui, eu perfeitinho, você perfeitinhas, nós perfeitinhamos? Não. Você? Não, você não é verbo, né, gente? O que é o verbo? Apareceu. Nesse caso, ele está sendo utilizado como um verbo transitivo indireto, ou seja, ela apareceu para alguém, né? Você me apareceu. Esse aqui que seria o complemento do verbo. O que aparece, aparece para alguém. Para quem?
para mim, né? Que está sendo utilizado aqui como me, nosso pronome. Então, complicado e perfeitinha, você me apareceu. Quem é que apareceu? Você. Então, você é o sujeito. Então, você é o sujeito da nossa oração. E a gente já sabe que o que sobrar é predicado. Então, vocês percebam que o predicado dessa frase aqui, dessa oração, ele está meio quebrado. Né? O sujeito está no meio do predicado. Que coisa louca. Então, complicado e perfeitinho, você me apareceu. Vamos rapidamente entender isso aqui. Aparecer é verbo transitivo indireto a sendo utilizado aqui, correto? Então ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, no mínimo, eu tenho um predicado verbal aqui. Beleza? E complicado e perfeitinho, gente? Complicado e perfeitinha é um atributo de você, é um atributo do sujeito. Você me apareceu e você é complicado e perfeitinho, você permanece complicado e perfeitinho, você ficou complicado e perfeitinha, então ele é um predicativo do sujeito. Então, eu disse para vocês que todo predicativo do sujeito é núcleo do predicado. Assim como eu disse para vocês que todo verbo de ação é núcleo do predicado. Então, aqui o que a gente tem são dois núcleos. O núcleo 1 e o núcleo 2. Como a gente tem dois núcleos, nesse caso, o que a gente tem é o famosíssimo predicado verbo. Minha mãe adora predicado verbo nominal, acha chique, fica doidinha. Predicado verbo nominal. Fechou, galera? Deu para entender aí? Então aqui, ó, complicado e perfeitinho é o predicativo do sujeito. Ele é uma característica do sujeito. Não tem um verbo, não está aparecendo aqui, mas ele existe implicitamente, tá? Assim como essa estrutura aqui está mais simples da gente perceber, né? Aparecer é um verbo, é o que está sendo utilizado como verbo transitivo indireto. Então ele é sim um verbo de ação. A gente tem dois núcleos, um núcleo sendo o verbo de ação, o outro núcleo sendo o predicativo do sujeito. Se a gente tem verbo de ação e a gente tem predicativo do sujeito no mesmo predicado, o que a gente tem é um predicado verbo nominal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Minha mãe manda beijo para todo mundo. Beijo. Professor, vamos deixar um print aqui, que a galera gosta. Print. Galera gosta dos prints dos seus esquemas. Show de bola! Agora dá uma despedida aqui chique do seu jeito. Né? Não, dá sim, tranquilo. Galera, beijo pra vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar no Insta, em qualquer outro lugar, nem que seja por telepatia, que eu respondo. Tá? Se a sua mensagem chegar, eu te respondo, te garanto. Falou! Beijo!